Hey. Bonsoir, Tudo bem? Bonsoir. tudo bem? Bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô. E você? Tem que botar um pouco mais longe, sim? Não, acho que está bem. Quantas horas são aí na Turquia agora? E são 11 da noite. 11 da noite, aqui são 9. Você vê, hein, pessoal, os convidados aqui na semana. Nós já tivemos diplomatas que ficaram até quase meia-noite aqui falando com vocês, é Dido Político Sueco. Então vamos apoiar o canal aí, vamos compartilhar com os amigos, que isso aqui é informação de alta qualidade, de graça, chegando em casa para vocês, hein? Hum. Alexis, nós trabalhamos juntos no icônico IPCG, lá no setor bancário sul. Nós éramos um grupo, né, bem diverso, muitos francófonos. Me lembro da Salomé, a Malu, Yannick, a Amélie, que é belga. E depois eu mesmo morei com a Julie, que é professora da Aliança Francesa em Brasília. Então eu lembro que foi uma das épocas que eu mais usei o meu francês fora da França. Foi uma experiência incrível. E daí eu saí, né, do IPC, eu tinha um contrato de 1 ano, mas acabei ficando só 6 meses, como o pessoal que me segue aqui sabe. Mas você continuou trabalhando lá, pelo que eu vi no seu LinkedIn, até meados de 2017, correto? Sim. Isso. Então, o IPC para mim foi, na verdade, fiz o estágio lá e era um Certo. estágio no meio do meu mestrado. Eu Ah, fiz tá. 1 ano e meio no meio do mestrado, entre o primeiro e o segundo ano. E quando eu acabei no IPC esse estágio, eles me deram um contrato de consultor internacional que eu fiz ao mesmo tempo que meu último semestre na Sciences Po. Perfeito. Mas vamos começar do começo, Alexis. Como você sabe aqui, o meu público são jovens aspirantes à carreira diplomática ou uma carreira como internacionalista, e também outras ou jovens que estão estudando outros assuntos, mas têm vontade de desenvolver uma carreira internacional. Você estudou Relações Internacionais, né, numa das escolas de mais prestígio do mundo nessa área de política internacional, que é a Sciences Po, em Paris. Como foi a sua decisão, Alexis, de estudar Relações Internacionais ou política internacional? E como foi a sua experiência na Sciences Po, né, que é o suprassumo do internacionalista? Então, eu decidi essa carreira de relações internacionais quando eu tinha uns 14, 15 anos. Meu pai é diplomata, minha mãe é artista, e eu sempre fiquei um pouco na dúvida, né? Essa é um pouco questão de será que eu sigo os mesmos passos do meu pai, assim, um pouco estranho essa coisa de você ter um exemplo, mas você não querer fazer exatamente a mesma coisa. E quando eu cheguei com 16, 17 anos, falei, não, mas é isso que eu quero mesmo. Eu leio atualidade política, relações internacionais, é o que eu gosto mesmo. E então eu pus a Sciences Po super reconhecido na França, né? Sempre fiz escolas francesas, liceu francês. Estava no liceu francês em Lisboa na época. E eu decidi relações internacionais na Sciences Po, primeiro Sciences Po e depois mestrado em relações internacionais. E pareceu o caminho mais óbvio assim para mim e é o que eu queria fazer mesmo. Na verdade, para mim era até difícil ter uma opção B assim. Eu estava tão obcecado com essa instituição, com os estudos lá, que era até difícil para mim pensar em outra coisa que não seja relações internacionais. Certo. Então, quando você entrou na Sciences Po, quantos idiomas você já falava? Falar português e francês desde sempre, né? E o espanhol e inglês foi aprendendo na escola. Então era um espanhol e português, espanhol e inglês de quem nível B2, assim, digamos, quando eu entrei. Certo. E para entrar na Sciences Po, você tem que mostrar algum certificado de proficiência em inglês? Eu fiz, na verdade, como eu viajei muito, fui mudando de país, eu tive um pouco de dificuldade, assim, na escola, quando era mais jovem, né? Porque também quando você muda de hemisfério, você vai pulando meio ano, então era sempre um pouco difícil para mim recuperar um pouco o tempo perdido. E o inglês para mim era um pouco um ponto fraco, então eu tive que fazer
aulas de inglês na British Council, que me ajudou muito. E eu passei o certificado B2 na época de inglês, que foi acho que foi importante também para entrar. Não sei se foi o ponto decisivo, mas eu fiz o Cambridge B2. Né? Perfeito. Eu não me lembrava que o seu pai era diplomata. Eu perdi essa parte. Faz toda a diferença, né? Mas você nunca sentiu pressionado a seguir a carreira. Foi uma decisão mesmo natural. Não, ao contrário. Meu pai, ele trabalhou primeiro mais na educação nacional, Ministério da Educação Nacional, como professor de francês, depois foi entrando no Ministério das Relações Estrangeiras, mais na parte cultural. Eu sempre me interessei mais por questões políticas mesmo, econômicas, então também tinha essa diferença, assim, meu pai mesmo do mundo das artes, assim, cultural. Eu acabei nesse mundo, porque hoje eu trabalho no Instituto Francês, né, na Embaixada da França, no setor cultural. Mas quando eu me projetei nas relações internacionais, para mim era mesmo diplomacia, questões de segurança, questões de desenvolvimento internacional, que foi o que eu estudei. Então tinha essa diferença também. Certo. Então vamos continuar aqui a trajetória. Você entrou. Com qual idade você começou os estudos universitários? Eu entrei com 17 anos. Eu passei o É. meu baccalaureat em Lisboa com 17 anos e eu entrei logo depois. Então é como no Brasil, né? Porque aqui na Suécia termina-se o terceiro colegial com 19 anos. Então, normalmente entra-se na faculdade com 20. A idade que às vezes muitos franceses ou brasileiros estão quase terminando. Eu terminei com 21, por exemplo. Mas então na França entra-se jovem também, né? Como no Brasil. Com essa coisa de mudança de hemisfério, então, eu pulei 6 meses, que deu um ano. Então, eu comecei um pouco mais cedo. Normalmente, Certo. eu estava com 18 anos. E aí você fez os 3 anos, né? Que seria a graduação. E quando foi que você teve a sua primeira experiência profissional? Que, se eu não me engano, foi na Secretaria Ibero-Americana em Madrid, é isso? Sua Sim. primeira experiência profissional na área de relações internacionais? Eu fiz os 2 primeiros anos no campus de Poitiers, né, que é especializado na região ibero-americana, Portugal, Espanha, América Latina. Fiz meu terceiro ano de intercâmbio na USP, em Relações Internacionais, porque na época também eu tinha muito o plano de ser diplomata brasileiro, eu queria também recuperar um pouco o tempo perdido em termos de conhecimentos de economia, de direito, de política interna brasileira, então fui para a USP. E eu fiz um estágio depois de mestrado, meu primeiro estágio foi na Secretaria-Geral Ibero-Americana, em análise política, em redação de textos sobre política latino-americana, organização de eventos. Foi muito interessante como primeiro estágio, assim. Nossa, é muito interessante você dizer isso, porque há mais ou menos um mês eu fiz uma entrevista, não foi live, porque a Amélie, que é uma francesa que estuda sueco aqui comigo, ela não tem Instagram, então ela não quis entrar live. E também ficaria difícil porque ela não fala português. Mas ela justamente sugeriu esse campus especializado em estudos ibero-americanos para brasileiros. Você acha que seria uma porta de entrada, Alexis, mais fácil para brasileiros que queiram estudar na Sanspo ou não necessariamente? Na minha época, quando você entrava na graduação, era quase meio que obrigatório, se você passasse por um certo processo de recrutamento internacional, você ir num campus que não é o de Paris. Mas eu acho que é uma ótima opção mesmo. O campus de Poitiers, que é o de orientado à América Latina, mas eu conheço brasileiros que fizeram outros assim, né? Se você for brasileiro com interesse na China, por exemplo, você pode ir no campus de Le Havre. Se você gostar muito dos Estados Unidos e que você tiver interesse também, se souber mostrar que você quer trabalhar depois com questões com os Estados Unidos, você pode ir em Reims. Se você tiver um interesse Oriente Médio, é o campus de Menton. Então, sim, eu tinha uns, não sei, é um campus pequeno, a gente era 80, e eu acho que tinha uns 10 amigos brasileiros lá. Então, é uma ótima opção, assim. E as aulas eram em francês ou você teve aulas em espanhol e português também? Eu tive aulas em espanhol, sobre história política da América Latina no século XIX e XX, por exemplo. Tive aulas em inglês sobre resolução de conflitos. Tive aulas em francês e em português também. Tem umas aulas de abertura um pouco, né?
quando você tem que aprender no campus de Poitiers, você tem que acabar sabendo falar espanhol e português. E então, e se você já souber falar português, você tem umas aulas especiais, por exemplo, tive literatura brasileira, assim. Então, sim, tive aulas nas quatro línguas. Muito interessante. E aí, quando você se formou, foi quando você foi para Teto, na Bolívia, ou você ainda estava fazendo a graduação? Conta um pouco dessa sua experiência na Bolívia. Os meus estágios, eu fiz todos eles entre o, o primeiro semestre do segundo ano de mestrado e o segundo semestre de segundo ano de mestrado. Eu fiz um ano de um gap year, então eu fiz meus 6 meses de estágio obrigatório na Sergipe, e depois eu fiz um ano, 6 meses primeiro na Teto, Bolívia, né? Que era antes um Teto para mi país, e depois 6 meses no IPC. Então, na Teto foi muito interessante, porque depois dessa primeira experiência na Secretaria-Geral Ibero-Americana, que foi essa coisa um pouco de diplomacia multilateral, regional, que é um pouco mais de análise, de escritório, assim, né, que às vezes você se entedia até um pouco, porque não tem tanta coisa para fazer, assim, você... Foi muito interessante para mim, porque eu lia muito, lia jornal todo dia, escrevia relatórios e tal. Aí depois eu fui para uma coisa totalmente diferente, que é o mundo das ONGs, e a Teto é uma referência assim na América Latina. Tem nos 19 países, existe desde 1997, é uma instituição que tem um impacto para mim muito grande, tanto nas populações com as quais eles trabalham, os beneficiários, quanto para as pessoas que participam dos programas da Teto. Para mim também foi o primeiro contato assim, né, de trabalho com comunidades mais pobres assim e a questão também de aprender sobre desenvolvimento comunitário, trabalhar em temas de desenvolvimento sustentável, abriu para mim também muitas portas e também consolidou a minha vontade de trabalhar com desenvolvimento. E foi um estágio que me deu muitas responsabilidades, assim, né? Porque é uma organização que trabalha com jovens, essencialmente. Então, eu era estagiário, mas era coordenador de cooperação internacional. Então, eu tinha o trabalho de arrecadação de fundos, de contactar as embaixadas, as empresas locais, também fazer o trabalho de construção das casas nas comunidades. Então, para mim, foi super interessante. E a Teto, ela é uma organização de que origem? Onde ela foi fundada? Foi fundada no Chile, é uma organização de origem jesuíta, que foi criada quando, em 1997, teve um grande terremoto no Chile. E o primeiro objetivo da Teto era a construção de casas em situação de emergência. Então, é uma organização humanitária mesmo. E com o Nossa. tempo, né, foi se desenvolvimento em outros países, no Haiti, também com terremoto, mas foi evoluindo para uma organização de desenvolvimento mesmo. Uma coisa importante é essa diferença entre organizações humanitárias e desenvolvimento. O desenvolvimento que tem uma perspectiva mais de largo prazo, e as casas que a gente constrói, que a gente construía, duravam até 20 anos, assim, digamos. E então tinha uma questão também de desenvolvimento comunitário que foi se adicionando, que é trabalhar com as comunidades, com governança, empoderamento, questões de educação. Então foi uma organização que foi se desenvolvendo muito rápido assim. Nossa, eu não consigo nem pensar, Alexis, em numa outra organização que tenha nascido com uma ideia humanitária e tenha se desenvolvido para desenvolvimento. Se você pensar que Cruz Vermelha, Médecins Sans Frontieres, ainda tem essa pegada mais humanitária, assim, né? De vamos salvar vidas. Eu não sei se elas Você acha que essas organizações são humanitárias ou já pode ser que são organizações de desenvolvimento sustentável? Tudo depende muito do contexto do país, assim, né? Em países onde tem uma crise assim urgente, essas organizações vão chegar lá para fazer o trabalho de primeira necessidade mesmo. Quando tem já uma situação que permite o desenvolvimento econômico, aí você já pode começar a pensar em desenvolvimento. Mas mesmo assim, quando você faz um trabalho de segurança, de nutrição, com gente morrendo de fome, você também já pode começar pensando no desenvolvimento a largo prazo.
Tem o diretor do Instituto Francês em Izmir, estava contando uma história muito interessante que foi um encontro que ele teve com, por exemplo, um, um cara que trabalhava na Biblioteca Sem Fronteira, que pode parecer assim uma organização que não é tão humanitária, assim, com um trabalho, questões essenciais, mas também uma questão, por exemplo, que quando a Biblioteca Sem Fronteiras chegava em países com crise humanitária, eles eram ainda melhor recebidos com livros do que as organizações que levavam comida ou que levavam segurança para esses países, para essas cidades, porque tinha essa noção também, vocês estão trazendo livros para a gente porque já estão pensando no nosso futuro. Então, acho que isso é importante, essa mensagem que ele passou, que vai junto, né? Você pode fazer um trabalho humanitário, né, de primeira necessidade, mas você também pode trabalhar pensando no futuro, em termos de educação, em termos de empoderamento, que vai ser sempre importante. Nossa, muito interessante. E até tu está no Brasil. Já está no Brasil, em várias cidades. Acho que é importante, se vocês estiverem no Brasil, também de ver o trabalho deles lá. Uma organização muito grande. É engraçado, porque o Brasil, na estrutura da Teto, é quase uma entidade só, assim, né? Porque a gente, quando trabalhava na Bolívia, por exemplo, tinha muito contato com o Chile, porque no Chile fica a oficina central, né, o escritório central, e a gente recebia, às vezes, dinheiro do Chile para fazer os nossos projetos na Bolívia. Então, tem uma estrutura um pouco centralizada, onde, por exemplo, o teto global, que eles chamam, que fica no Chile, vai conseguir levantar 100 mil euros, por exemplo, e depois vai redistribuir nos países onde tem mais necessidade, onde, às vezes, se um ano na Bolívia a gente não consegue fazer arrecadação de fundo suficiente, o Chile vai chegar lá e mandar um pouco de dinheiro para a Bolívia. Certo. Alexis, eu só vou pedir para que a gente volte um pouco no tempo, porque eu tenho duas perguntas sobre a Sanspo. A Iliana de Oliveira está perguntando: existe um mestrado ou alguma especialização em relações internacionais pela Sanspo? Sim, então, a Sciences Po tem essa escola de relações internacionais, que é gigante, que tem acho que uns 6 ou 7 mestrados dentro dela. 70% dos estudantes são estrangeiros. Então, eu fiz, né, Escola de Relações Internacionais da Sciences Po, com uma especialização em desenvolvimento internacional. Você vai ter desenvolvimento internacional, questões humanitárias, questões de meio ambiente, segurança. É. Então, são vários mestrados diferentes, especializações dentro dessa Escola de Relações Internacionais, que é bem grande. Não sei quantos alunos tem, mas acho que deve ter uns 4.000 alunos. E mesmo quem não fez a graduação na Sanspo pode aplicar, pode postular para fazer uma especialização, um mestrado na Sanspo, correto? Sim, sim, claro. Muitos dos meus amigos que eu conheci lá, a maioria, aliás, não vinha da graduação. A graduação é relativamente pequena em comparação com o mestrado da Sciences Po. O mestrado da Sciences Po é onde tem a maioria dos estudantes estrangeiros mesmo. Perfeito, obrigada. E depois nós temos aqui a Dawana perguntando: em caso de admissão na primeira etapa da Sanspol, como funcionaria a entrevista? E também como funciona o apoio financeiro? Então, foi mudando muito assim o processo de seleção, né? Eu entrei na graduação pelo que chamava processo internacional e a entrevista para mim na época, não sei se ainda é assim, né? Porque faz quase 10 anos, era artigos de jornal sobre um tema específico. Na minha época foi a Primavera Árabe, né? Para vocês verem que não é de ontem. E depois você tinha que fazer uma síntese desses artigos sobre a Primavera Árabe, e depois tinha uns 10, 15 minutos de questões e perguntas sobre suas motivações pessoais, sobre suas motivações, no caso de Poitiers, para trabalhar com a América Latina, sobre questões de democracia, de direito internacional básico, assim, eles queriam saber se você lê sobre esses temas, se as suas motivações têm a ver mesmo com o que a Ação está propondo.
Isso você diz na entrevista, então você tinha que responder ali, e no seu caso foi feito em francês ou em inglês a sua entrevista, essa No entrevista? meu caso, foi feito principalmente em francês. Na bancada tinha é, uma franco-chilena e dois portugueses. Então foi entre português e francês. Então vocês imaginem, aos 17, 18 anos, você está numa banca tendo que justificar ali numa entrevista os seus motivos para entrar na Sanspo para estudar a política. Não é para qualquer um, né, Alexis? Você Não, ficou não. muito nervoso? Eu estava muito nervoso, sim, mas durante um ano, como eu tinha isso na cabeça, assim mesmo, eu ia lendo os jornais todos os dias. É, Na época, com 17 anos, eu tinha mais impressão de conhecer de política, de relações internacionais que hoje, assim, porque você tem uma cabeça um pouco mais livre, assim, para também ler e se interessar. Eu lia todos os dias sobre relações internacionais. Jornal, para mim, era 15 minutos na hora do recreio, era ir para a biblioteca e ler o Correio Internacional, Foreign Affairs. Eu passava pelo menos 15 minutos para saber o que estava acontecendo no mundo. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Aí, pessoal, uma super dica, hein? Você não acha, Alexis, que todo mundo que queira trabalhar com RI é obrigação estar sempre bem informado, né? Sim, e no meu trabalho, depois, em todo o meu trabalho, né, carreira profissional, eu tive que ler o jornal todos os dias. Aqui na embaixada também. Você começa de manhã, uma hora lendo, eu recebo por e-mail, né, uma seleção de notícias da Cancelaria Política, mas é todos os dias, pelo menos meia hora de ler notícia internacional. E do país também, né? Eu tinha que justificar também. Eles dão muita importância para a abertura, né? Então, tive algumas perguntas sobre literatura brasileira, sobre cinema português, no qual eu tive que dizer que eu não sabia muita coisa também. É importante vocês, se vocês não souberem, não inventar, assim, né? Mas humildade é muito importante, assim, para a Scienciospo, assim, você não inventar, você não falar que você sabe mais do que você sabe de verdade, ser autêntico, e mostrar uma abertura. Eu fazia muito esporte na época também, eu jogava vôlei, em clube de semiprofissional quase. Então isso também foi importante, mostrar que você tem uma vida do lado dos estudos, assim, né? Se você gostar de arte, de cultura, de museu, de literatura, de cinema, de esporte, você tem que mostrar. Eu tenho outra vida também, né? Eu estudo, mas também faço outras coisas. É importante. Muito interessante, Alexis. Foi a mesma coisa que a Amelie falou. Na verdade, dois pontos que você acabou de dizer. O primeiro, da importância da cultura geral, né? Que não é, então, no caso, só você saber, como aqui no vestibular do Brasil, atualidades, mas foi cobrado dela também perguntas sobre cinema, sobre arte, né? Então, uma coisa relativamente nova, porque, pelo menos pelo que eu me lembro, no meu vestibular, tinha, assim, um contexto histórico, mas nada assim, né? Nenhuma pergunta direcionada. E ela também disse dessa importância de se praticar esporte, né? Que é quase como obrigatório. Assim, você tem que fazer alguma outra atividade extracurricular, ou esporte, ou tem artesanato, né? Tem a própria Sanspo convida os alunos, oferece aos alunos essas outras atividades, né? Uhum. E é importante também uma questão de pluridisciplinar, assim, é a palavra, assim. Eu não era um aluno excelente, assim, eu sempre fui um aluno bom, mas não dos melhores. Mas eu sempre fui muito equilibrado, assim, né? Então você tem que ter um equilíbrio em história, em economia que a gente tinha que ser em línguas, você tinha que saber ter um bom nível em tudo. Você não precisa ser excelente em tudo, mas você precisa pelo menos ter um bom nível em todas as matérias, assim. Perfeito. Bom, por enquanto nenhuma pergunta relacionada a Sanspo, talvez o pessoal, porque ainda está um pouco cedo no Brasil, né? Mas o pessoal está chegando, mas acho que a gente pode avançar, então, depois da sua experiência na Teto, foi quando você se mudou para Brasília. Você já tinha morado em Brasília? Sim, eu nasci em Marrocos e eu fui para Brasília com 6 meses. De 6 meses a 5 anos eu morei em Brasília. Meu primo tá lá, minha avó, minha tia moram em Brasília. Então, para mim, a Ai, Brasília é uma das minhas cidades, assim.
Ah, então não foi um choque tão grande quanto foi para mim de São Paulo. Falei, que é isso? Não tem calçada, não tem centro. Foi. Eu morei com a minha avó em Brasília, pude reconectar também com o meu primo e os amigos do meu primo aqui, tá mandando coraçãozinho. Oi, Ah, um beijo pra... olá, primo. Então foi muito Bem-vindo. bom esse período em Brasília. Ai, que bom. Então, chegar em Brasília não foi um grande choque para você. E como que você descobriu o IPC-IG? Por que você aplicou para o IPC? Como eu descobri? Uma boa pergunta. Eu fiz uma matéria de... Não sei se... Não lembro como é que eu achei o IPCIG, mas eu tinha feito matérias de avaliação de projetos, monitoramento e avaliação de projetos, que era uma área que me pareceu bem interessante. E eu vi essa oportunidade, não lembro muito bem, mas tinha a ver com pesquisa e com avaliação de projetos. E eu candidatei, assim, mas eu não lembro exatamente como é que eu achei o IPC. Mas, né, para mim, que estudei desenvolvimento, era uma coisa tão óbvia assim, né? O PNUD é a instituição da ONU que trabalha com desenvolvimento. Então, claro que eu estava buscando, na época, oportunidades com a ONU e com o PNUD. Pessoal, o IPCG, você me ajuda, Alexis, que eu não sei se eu lembro o que significa. É o Centro Internacional para Políticas de Crescimento Inclusivo? Boa tradução, não conhecia. Eu acho que é isso. É o Centro Internacional de Pesquisas de Políticas para Crescimento Inclusivo, e é um centro que fica no mesmo prédio do IPEA, correto? No setor bancário sul, em Brasília, e é basicamente uma parceria entre o governo brasileiro e o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por isso que normalmente a gente usa IPCG/PNUD, ou UNDP. Eu fui assistente de comunicação e eu me lembro que eu achei a vaga no Facebook. Olha só, galera. No Facebook eu vi a página, eu estava trabalhando no Quênia, eu estava fazendo um estágio no UN Habitat, que foi quando a primeira vez que eu ouvi falar da Teto, porque eles trabalham, né, muito, tem uma série de parcerias, e a gente estava fazendo um projeto em Moçambique de resiliência. E aí eu estava procurando um trabalho, né, remunerado, porque os estágios não são pagos, e Quênia foi muito mais caro do que eu imaginei para um musungo, né? A gente acha, não, vou para a África, vai ser barato, porque eu tinha conseguido um estágio em Bonn, na Alemanha. Eu falei, não, Bonn vai ser muito caro, eu vou para o Quênia. E chegar lá, tudo é special price for you, né? Um preço especial. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar, já estava aí batendo os 29 anos, mas aí consegui o trabalho lá. Então você fez o estágio de 6 meses, terminou o estágio. Você não trabalhou no Social Protection, né, Alexis? Você não tinha muito contato com o Não, pessoal do não, Proteção Social. eu seguia, né? Acho que quando eu estava lá foi meio que a criação, né, do Social Protection. Mas não, eu sigo até hoje, claro, muito importante Uhum. a plataforma, mas eu não estava no projeto, né? Certo. E aí, depois desses 6 meses, você conseguiu um contrato como consultor. E aí você recebeu, porque o seu estágio também não era pago, né? Os Não era. estagiários do IPC. Eu fiz duas coisas no IPC, assim, né? Eu trabalhei com pesquisa sobre proteção social na região MENA, né? Um projeto Uhum. sobre educação, políticas educativas e de saúde no Maghreb, né? Marrocos, Tunísia, Algéria, Líbia. E depois eu também trabalhei num projeto que foi de monitoramento e avaliação de um outro projeto, né, do Programa Alimentar Mundial no Moçambique. Então eu trabalhei na, na criação, na verdade, do, da pesquisa de base, né, do questionário, que era enviado, por exemplo, para os investigadores, para os pesquisadores em Moçambique. Eles usavam depois para fazer a pesquisa deles lá. E depois, então, isso foi meu estágio. E o IPC me contratou depois para trabalhar no relatório intermediário. Então, todo esse trabalho que eu fiz no estágio, de buscar as perguntas que eram as mais pertinentes para Moçambique, eu recebi as respostas, né, e com o time, com o Mário, que era o meu supervisor,
com a Maria, com várias gente de todo canto do mundo. A gente trabalhou nesse relatório intermediário. Certo. E, afinal, esse projeto se arrastou muito, também por questões de segurança, e o relatório final acabou, acho que nem fizeram o relatório final de avaliação. São as questões também das relações internacionais, trabalhar com RI, que sempre pode acontecer uma coisa. Assim, nesse caso, eu acho que em Moçambique tinha atentados terroristas na zona onde os pesquisadores tinham que fazer as entrevistas, e o projeto acabou sendo interrompido, né? Certo. E, Alexis, se você pudesse me falar de 3 a 5 competências profissionais que foram mais importantes para você durante tanto o estágio quanto quando você se tornou consultor, qual seria elas? Primeiro, talvez writing skills, né? Escrita, talvez, porque pelo jeito você escrevia bastante. Claro, relatórios todo o tempo. Eu acho que também comunicação, fazer apresentação, você ter uma ideia clara e saber apresentá-la, acho que é importante. De forma oral, ou você pensa em apresentação também De forma digital? geral, a apresentação, você transmitir uma ideia importante, né? Tem reunião, até hoje eu vejo, tento aprender e melhorar a cada dia. Você ter uma capacidade de saber o que você está fazendo e explicar, né? Para o seu chefe, que seja para o seu chefe e para o público leigo, assim, que não saiba o que você está fazendo. Então, é um trabalho mesmo de advocacy, né? De apresentar o que você está fazendo. E também, para mim, as competências de análise de dado, que eu acho que é fundamental. Assim, se você tiver no seu percurso acadêmico a chance de ter aulas de análise de dado, para fazer pesquisa e para gestão de projetos é super importante. Eu usava, por exemplo, um programa chamado Stata, né, que você vai aprender a usar, que é análise de dados em grande quantidade, e foi muito importante. Assim, é difícil, mas vale a pena. Assim, Stata, na verdade, é um Excel, só que muito mais Uhum. difícil, né, para simplificar. Se tiver algum economista aqui escutando, ele vai Que dar tipo de isso. dados? Dados estatísticos? Que Dados estatísticos, é. Por exemplo, nesse caso do IPC, né, que era o caso de você receber, fazer entrevista nas populações beneficiárias do projeto, e você depois pegar esses dados e transformar em conclusões que querem dizer alguma coisa, né? Porque você recebe os números de quantas crianças tiveram malária numa cidade, quantas delas tiveram acesso à água, quantas delas foram amamentadas. Você tem todos esses dados e você saber usar esses dados com um programa é importante para você depois fazer um narrativo e explicar de forma concreta o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma opinião geral, assim, né, do que leem, do que um diz, mas quando você tem os dados estatísticos bem feitos, aí sim que você pode tirar umas conclusões um pouco mais válidas, E eu acho. esses dados são fornecidos pelos governos, Então, organizações internacionais. E como que a gente sabe que esses dados são reais? Então, em análise de dados, efetivamente, a primeira fonte de dados vem do governo, né? Que você tem que também, tem os governos que você tem que confiar, né, nos dados do governo, que nem sempre é claro. E depois a segunda é fazer as pesquisas. E de casa em casa, a gente fazia isso na Teto, a gente fazia isso também no IPC, né, nesse programa mundial. E era ir de casa em casa, olhar também, né? A casa tem, por exemplo, no teto, porque tá falando de Moçambique, mas eu fazia, na verdade, a mesma coisa no teto. Que era você ir numa casa e ver, essa casa é feita de que material, quantas pessoas vivem na casa, quantas crianças, as crianças vão para a escola, quem trabalha, qual é a fonte de renda, a mulher trabalha informal. Aí você vai coletando esses dados que pode ser também de maneira direta, assim. Certo. Fazer como uma pesquisa qualitativa, né? Como a gente vê. Pesquisa qualitativa, né? E Nossa, quantitativa. muito interessante. Anotaram aí, pessoal, as competências?
A gente fala bastante aqui também, Alexis, né, de que, nas competências, né, porque cada vez mais você só ter o diploma não resolve, né? Tudo bem que você tem um diploma da Sanspo, né? No seu caso, acho que resolve, mas em geral, às vezes as pessoas se formam para, né, não tiveram condição de fazer uma super boa universidade, mas se conseguirem trabalhar suas competências, eu acho que fica mais fácil de conseguir um trabalho, você não acha? Se Eu a acho, pessoa conseguir. mas nem o diploma da Sionspor resolve, assim, não é também, você tem que ter as competências e saber mostrar, assim, muitas vezes tem amigos que fizeram formações a mais, assim, né, que for, você vai também aprendendo, né, o que você gosta e tem muitos amigos que fizeram coisas a mais depois, né, que seja de análise de dados, gestão de projetos, que se especializaram, por exemplo, tem amigos que depois da Cienspô fizeram um ano a mais, por exemplo, em políticas do meio ambiente, em em comunicação, design, muita gente que também saiu para fazer, trabalhar em organizações internacionais com questão de comunicação, também tiveram que fazer uma formação complementar. Então, para mim, nenhum diploma abre todas as portas, principalmente em relações internacionais. Sempre tem que continuar se formando e adquirindo novas competências. Verdade, verdade. Olha aqui, já começaram a surgir algumas perguntas, Alexis. Vamos ver. A Dawana, novamente, com tantas experiências no campo das RI, o que você mais gostou de fazer e de se especializar? O que eu mais gostei? Eu gostei muito da Teto. Acho que todas as experiências foram muito válidas para mim, né? Até chegar onde eu estou hoje, eu acho que trabalhar para a Teto foi muito importante para mim, que esse trabalho com responsabilidade, gestão de projetos, entender mesmo que eu aprendi na escola, aprendi na Sciencespo, de como fazer uma programação, arrecadação de fundos e ver que esse trabalho que você faz no escritório depois tem um impacto real, né? Que você depois vai o fim de semana para construir as casas com o dinheiro que você arrecadou. Isso para mim foi muito importante. No IPC, aprender sobre questão de políticas públicas também foi super interessante. E hoje, o trabalho que eu estou fazendo aqui, que é de cooperação com a sociedade civil universitária, também eu tô gostando muito, assim, porque é um tema também que você aprende muito sobre a questão de direitos humanos, sobre vários temas de desenvolvimento internacional, que eu depois também posso aplicar, escrevendo, fazendo análise do que está acontecendo, que é muito importante, também, é muito interessante. Perfeito. E a Dawana também perguntou se a Teto só atua na América Latina e Caribe? Ou atua em outros países também, outras regiões? Tem projetos na África, mas tem um escritório na Europa que é mais de arrecadação de fundos. Tem uns eventos de sensibilização, né, ao público europeu para o que está acontecendo na América Latina. Eu voltando, eu fiz um pouco de voluntariado com eles em Paris, mas é bem pequeno, assim, né? Eu fiz uma conferência depois, que também foi muito legal. Fiz uma conferência na Sciences Po, Nossa. sobre minha experiência na Teto e sobre também como entrei no mestrado e tal, mestrado de desenvolvimento internacional, e sobre a Teto, questões urbanas e direito à cidade, etc. Mas eu não sei se tem em outros países fora da América Latina. Tem um escritório também nos Estados Unidos, em Miami. Mas Escritórios, mas não ações, né? Não projetos assim acontecendo. que eu saiba, não. Acho que é só na América Latina mesmo. Mas vai ver, estou enganado. Tá certo. A Aline, que é uma seguidora, se eu não me engano, ela tá na França, mora na França agora. Ela diz: vocês são ótimos, obrigada, a live está ótima. Pergunta para ambos: ao longo da carreira, vocês tiveram colegas no mesmo tipo de função que tinham outras formações que não de RI? É, mesmo Economistas, né? Tinham muitos economistas no IPC. A Salomé, acho que era de economia, a no IPC, Gabriele, no economista. IPC. Acho que quem estuda direito também, direito internacional principalmente, vai ter um lugar privilegiado em relações internacionais. Quem, não sei, é difícil, não sei exatamente, não consigo pensar em posto igual, mas, por exemplo, na Teto,
cada setor, as pessoas que vinham de cada setor eram bem diferentes, né? O diretor estudou direito, o outro diretor, tinha dois diretores, tinha um diretor econômico, que é o Andrés, e tinha um diretor social, que era o Roger, e o Roger, por exemplo, trabalhou em ciências sociais, sociologia, eu acho. A diretora de finanças estudou finanças, a diretora de relações com as empresas em ONG vinha e estudou também comércio, hoje trabalha numa empresa de cerveja. Então, em ONG, principalmente, você vai ter gente que vem de todos os cantos, assim. Porque Sim, cada setor, né, nessa organização, assim, que precisa funcionar direito em questões diferentes, né, de direito, economia, finanças, contabilidade, relações com o público, relações com as empresas, relações com o governo, você pode ter gente que vem de estudos muito diferentes. Aqui na embaixada, eu acho que 90% veio de relações internacionais e os que trabalham como encarregados de questões específicas, como educação, como cultura, como cinema, eles vêm de outras áreas, né? certo. Meu colega que trabalha, por exemplo, com cooperação para o cinema francês aqui na Turquia estudou cinema. O meu colega que trabalha com promoção do francês e da Campus France, né, que é o meu diretor também da Campus France aqui, estudou arqueologia, né? Então você depois pode evoluir, né? Nenhuma porta é fechada, né, em relações internacionais. É verdade. E a minha experiência, quando eu comecei a entrar para, né, levar minha carreira mais para o lado da comunicação, muito jornalista, trabalhando, né, na ONU e ONGs, e o pessoal de comunicação social também. Então ficava o ComDev, né, Communication for Development. Tinha tanto o pessoal de ciência política, de relações internacionais, quanto o pessoal de jornalismo, de comunicação social. E era bem interessante ter essas duas competências. No setor de comunicação. A Dawana perguntando, essa parte de ser voluntariado me interessa muito. Você, Ana, pode contar um pouco sobre os principais desafios e alguma situação que te emocionou, seja com a Teto ou outra experiência com voluntariado? Você teve alguma experiência assim que te emocionou, Alexis, assim que te tocou na sua Sim, trajetória? tem- eu chorei muito no primeiro dia a gente construiu uma casa e tem uma, um evento que você organiza assim na construção da casa. Você tem que fazer primeiro, né? Quando você faz uma casa da teto, você faz os buracos, né? Depois você bota as fundações, né? Que são os pilares da casa. E no último pilar que você bota, você faz o buraco e você vai botar é pilar que fala? Pilastra? É, pilastra? Acho que sim. Pilastra, assim, Alguém de construção aí? fundação da casa mesmo, você tem um discurso com a família, né? Onde a família também fala da importância de ter essa casa. E foi uma experiência muito emocionante, assim, né? Porque você vê diferente, você recebe na cara as desigualdades, como uma família que vivia em 20 metros quadrados com 10 pessoas, com 18 metros, as casas são pequenas, são 18 metros quadrados, com 18 metros quadrados às vezes já é uma coisa enorme para ter um quarto a mais para as crianças poderem estudar, ter uma cama, não ter que dormir na mesma cama que a avó, por exemplo. E esse discurso que eles fazem, assim, né, que a gente convida a fazer na fundação da casa, foi bem emocionante, por exemplo. E a dona falou que é pilastra mesmo, tá? Obrigada. E essas casas, Alex, você disse que a ideia é que as pessoas possam morar lá por pelo menos 10 anos, é isso? Sim, são casas transitórias, né, que muitas vezes, como são projetos de desenvolvimento, já que a gente não está mesmo na questão humanitária, de desastre, de terremoto, são periferias onde eu morei, que eu conheço mais, em Santa Cruz de la Sierra, nos bairros mais pobres, que são quase meio rurais, né, semi-rural. Então eles têm uma casa de barro, por exemplo, né, de terra, e você constrói uma casa de madeira ao lado,
que serve, na realidade, como quarto extra, muitas vezes. Eles não moram lá, toda a família, é só uma parte da família que vai ficar nesse quarto a mais. E a ideia é que não fique para sempre, né? Também uma oportunidade das crianças terem melhores estudos, poder estudar melhor num ambiente melhor, mais intimidade para a família, que é importante. Questões de saúde também é importante, né? Se você tiver 8 pessoas, 10 pessoas num só espaço, tem questões de saúde que são importantes. Imagina agora, com a pandemia, essas questões, eu penso muito neles, assim, e eu acho que é uma questão a mais, assim, né? Que um lugar a mais também é importante, questões sanitárias. Com certeza. Nós temos mais uma pergunta aqui da Iliana. Eu fui voluntária na UNAIDS Brasil, em Brasília, durante a minha graduação. Vocês sabem se eu consigo fazer um voluntariado mesmo formada? Acredito que sim, né, Alexis? Voluntariado, sim, voluntariado sempre. Voluntariado sempre. Eu acho que todo mundo deveria fazer voluntariado. Não, voluntariado sempre, né? Tem os estágios é que você tem que estar afiliado a uma universidade. Sim. Mas voluntário todo mundo, né? Até o UN Volunteers, né? Voluntários da ONU também pode sim estar na universidade. E, inclusive, eles têm até, bom, não é a mesma experiência, mas tem até o UN Volunteers Online, né? Que É. existem alguns projetos que você pode ajudar de forma remota em casa. E essa também é uma pergunta para você, Alexis, que eu respondi essa pergunta quando eu fiz uma outra live, mas da importância, assim, né? O internacionalista, digamos que ele vá seguir a carreira clássica, vá se tornar um diplomata, ou mesmo um formulador de política pública, de política internacional, eu acho que fica ainda mais importante você ter uma experiência com voluntariado, principalmente se for numa situação assim extrema como essa que você teve na Bolívia. Qual a sua opinião sobre isso, assim, nessa pessoa que está se formando e que amanhã vai ser talvez um líder, um presidente, um político, um grande diplomata? Então, para trabalhar com desenvolvimento, com questões humanitárias, é quase um passo obrigatório, assim. Chega uma hora que você, quando você vê posto de grandes organizações, muitas vezes eles pedem pelo menos um ano de trabalho em países de risco, assim, ou com questões sensíveis. Então, para mim, voluntariado é sempre importante, como eu disse, que seja no Brasil, na Europa ou em outro país. Eu acho que é importante você fazer durante os estudos, durante o trabalho, pegar um ano só para fazer isso também, mas sempre fazer. Acho que sempre vai ser uma coisa a mais no currículo e também para a vida pessoal, né? Uma experiência de vida muito interessante, importante. E estágio, né? Claro, é um pouco tem as relações internacionais, o mundo das relações internacionais tem muita desigualdade, né? Porque nem todo mundo pode fazer voluntariado sem ser pago, nem todo mundo pode fazer estágio sem receber salário. Então tem essa desigualdade que é evidente e buscar ter um apoio financeiro, né? Tem organizações que dão apoio financeiro para fazer estágio. Mas é isso, tem que fazer estágio e voluntariado num setor tão competitivo como esse. É verdade, você tocou num ponto extremamente importante, que na verdade eu tenho até vontade de gravar um vídeo sobre isso, né, que é dos privilégios, né, acaba envolvendo esse curso, né, por exemplo, eu gostaria de ter feito um voluntariado de mais tempo, mas eu não consegui financiamento, então meu voluntariado na Índia foi muito curto, foram 5 semanas, assim, foi bem intenso, mas foi o que eu pude, porque eu tinha que viver lá, né. E a mesma coisa no Quênia, como eu te disse, né? Eu fui aceita para fazer um estágio de 6 meses, mas no dia 1 eu já estava procurando trabalho, porque eu percebi que ia ficar muito caro para mim, então eu acabei ficando só 3 meses. Então, achei muito sensível, muito importante você tocar nesse assunto, porque às vezes parece um pouco tabu, né? As pessoas não querem falar sobre isso, mas é evidente, assim, que existem alguns privilégios que a gente tem que tentar fazer o que a gente pode, principalmente essa questão de procurar bolsa, financiamento, porque a gente entende que é difícil. Né? Assim, vai lá fazer estágio na ONU. Primeiro, para você conseguir um estágio na ONU, né? Já tem que ser fluente, não sei quantos idiomas. Ele já exige um monte de coisa do estagiário. E, além de tudo, exige que o estagiário se autofinancie.
Então, infelizmente, ainda é bastante desigual, assim, e muita gente acaba não conseguindo, desistindo do curso, que é uma pena, porque não consegue, né, ver uma forma de se inserir, né, no mercado de trabalho, que acaba sendo muito competitivo, uma competição um pouco desigual. Você tem alguma opinião sobre isso? Não, tem, é super desigual, né? Quem quer trabalhar na ONU e na Suíça, em Nova York, tem aqueles casos, né, que foi bem mediatizado de um estagiário que teve que dormir na rua, né, estagiando na ONU. Tem muitos movimentos de estagiários para que todos possam ter um salário, né? É importante, muita desigualdade. Mas mesmo assim, dá para fazer voluntariado sem que seja a tempo completo. E eu acho que é um movimento que a gente tem que trabalhar todos juntos para conseguir ter um salário digno para os estagiários e para os voluntários quando for possível, assim. Sim, pelo menos alguma ajuda de custo, né? Alguma tipo de. A Dawana está dizendo que existem organizações como Rotary, né? Existem algumas organizações que você consegue esse financiamento. Então, vamos conversar um pouco depois do IPCG. Então, você voltou para a França, você terminou o seu mestrado e aí você conseguiu o seu trabalho atual? Como foi? Cortou um pouco aí. Depois eu voltei para a França, terminei meu mestrado. Isso, você terminou o mestrado e como que foi o término do seu mestrado para você conseguir o seu posto atual na Embaixada da França na Turquia? Sim. Então, depois do mestrado, eu fiquei um ano, na verdade, cofundando uma organização que trabalhava com jovens em situação de deficiência, que foi uma experiência de empresa social, uma plataforma internet que permitia conectar jovens em situação de deficiência com famílias que querem acolher jovens em situação de deficiência em outros países da Europa, por exemplo. Um jovem francês que quer aprender inglês, que poderia ir para a Inglaterra e ficar numa família que quer acolher um jovem francês para que ele possa aprender inglês lá. Foi uma experiência complicada, difícil, porque você criar uma associação assim, com um tema tão sensível, com famílias que não querem sempre deixar as crianças viajarem em situação de deficiência, é bem complicado. E é uma associação que fechou agora, né? Já não existe, mas foi uma experiência que eu tentei, né? Co-criar Nossa, com uma mãe de família essa associação. Então, depois disso, eu consegui esse trabalho aqui na Embaixada da França e já faz um ano e meio que eu estou aqui. O meu posto é de 2 anos, porque é um trabalho de jovem profissional também, que é um sistema particular do governo francês, que tem esse programa de jovem profissional, que é de 2 anos e que tem muita responsabilidade também, né? Que eu tô, e é em cooperação com a sociedade civil e universitária. certo. Então você disse que você trabalha no Campus France, que o Campus France é um instituto do Ministério de Relações Exteriores. O Campus France está aqui na Suécia também. O que seria o Campus France? Então, eu não estou exatamente no Campus France. Na verdade, o meu posto é bem assim flexível. Não sei se flexível, mas eu estou em muitos assuntos ao mesmo tempo. Mas o meu diretor é um dos diretores com quem eu trabalho, é o diretor da Campus France. E a Campus France é uma das agências da rede diplomática francesa que trabalha para facilitar as viagens dos estudantes estrangeiros para a França. É uma agência que é autônoma financeiramente, então eles vivem do dinheiro que a gente paga para ter o visto e para ter todos os sistemas deles lá. Então tem uma taxa que você paga para a Campus France quando você consegue viajar. E o trabalho da Campus France é dar informação sobre as oportunidades de estudos na França, né? Eles fazem apresentações em universidades, em escolas, para fazer a promoção da França no estrangeiro, no exterior. E, e é isso. E a promoção de bolsas de estudo também.
Certo, mas você não trabalha só com Campus França. Não, a minha parte aqui é cooperação universitária em programas de pesquisa e cooperação científica. Então, a única coisa que eu faço na parte universitária é a promoção das relações entre universidades francesas e turcas, e com o governo turco também, o Ministério da Educação e de Pesquisa turca, para os programas de intercâmbio normalmente de doutorado, pós-doutorado, relações entre laboratórios de científicos ou de ciências sociais. Então é mais essa parte, assim, que também é uma parte de comunicação, né? Comunicar sobre as questões de oportunidades de pesquisa, assim, na França. Mas não é tanto para os estudantes de graduação ou mestrado, é mais pesquisa mesmo. Certo, então um programa de jovens profissionais do Ministério de Relações Exteriores da França, que tem duração de 2 anos. E o destino, foi você que escolheu? Você postulou para a Turquia ou é tipo, o que vier primeiro você é chamado? Como funciona? Eu estudei desenvolvimento internacional, com vontade de trabalhar com direitos humanos, principalmente, objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu vi essa oportunidade e na descrição era só cooperação científica, quase, porque a questão dos direitos humanos não aparecia tão claramente na, na, na fiche de poste, na oportunidade lá de trabalho. E então foi meio por acaso. Pensei, Turquia, isso, por que não, né? Tá buscando um pouco em vários países diferentes, né? Pensei, provavelmente tenho mais chance de conseguir um país lusófono, Angola, Moçambique. Mas afinal, eu tive essa entrevista para a Turquia, falei, por que não? Não tinha nenhuma ligação com a Turquia antes, não falava turco, ainda tenho dificuldade, não estou aprendendo, mas Está nada a ver estudando? Está com a estudando Turquia. turco? Estou estudando, já estou conseguindo me virar um pouco. Muito difícil. Mas não tinha nada a ver com a Turquia, pouco a ver com cooperação científica universitária, mas essa coisa de quem estuda relações internacionais consegue trabalhar um pouco em qualquer canto, assim, né? Então, a entrevista foi muito bem, e é isso. Teve prova também ou foi só entrevista? Tive duas entrevistas, uma entrevista primeiro com o Ministério em Paris e depois uma entrevista pelo Skype com o time aqui da embaixada. Certo, então foi mandar o currículo, a carta de apresentação e entrevista. Não teve nenhuma prova. E perguntas bem clássicas, né? As primeiras perguntas foram de RH mesmo, aquelas coisas básicas, seus pontos fortes, fracos, etc. E a segunda entrevista aqui com as pessoas da embaixada foram mais questões mais técnicas, digamos. Você sabe fazer a gestão de projetos, já trabalhou com projetos europeus, arrecadação de fundos, interesse por relações internacionais, gerais, assim. Mas não foi nada de outro mundo, assim, também. Não foi tão difícil, assim, as perguntas. Certo. Tiveram perguntas específicas, Alex, sobre a Turquia? Era esperado que você tivesse conhecimento sobre a região ou não necessariamente? Não. Como tem muita pouca pessoa que conhece a Turquia, que fala turco, e com um perfil de relações internacionais, não teve perguntas tão específicas sobre a Turquia. Teve perguntas sobre a cultural no estrangeiro da França, por exemplo, o que eu considero importante como prioridades da diplomacia francesa na Turquia, mas não sobre a Turquia, assim, né? Eu cheguei aqui, na verdade, nem sabia quem era Atatürk, que é o fundador da nação. Você vê em qualquer janela aqui, você vai ter uma foto do Atatürk. Mas eu não sabia quase nada assim mesmo. Então, foi sobre as minhas competências, a minha capacidade de gestão de projetos, minha capacidade de redação, minha motivação em trabalhar com questões de diplomacia e direitos humanos, mas muito pouco sobre a Turquia. Certo. E eu sei que eu te prometi que seria só 1 hora. Vamos ver se vai aparecer mais alguma pergunta, mas se não, a minha última pergunta, que achei bastante interessante esse programa de trainee, né? Porque não existe isso no Brasil. Você não pode ser trainee pelo Itamaraty, né? Ou você passa o concurso,
Ou então, não sei, tem estágio, acho que tem estágio, dá para fazer um estágio no Ministério de Relações Exteriores em Brasília, mas não assim um trainee internacional. Qual que é o objetivo, assim? Se depois que termina esse trainee, você tem a possibilidade de receber uma oferta de trabalho? Se você quiser ser um diplomata francês, como que funciona? Então, hoje em dia, a porta de entrada, assim, a maior parte de entrada é fazer o concurso mesmo, né? Tem, o diplomata francês tem vários concursos, mas os mais seletivos, assim, são o de secretário de Relações Exteriores e o de conselheiro de Relações Exteriores, estrangeiras. Então, são concursos bem difíceis, com política, relações internacionais, história, economia. E a diferença do concurso com o Brasil, né, que eu também li muito, é que aqui é muito mais administrativo, burocrático, né? No Brasil, no concurso de Itamaraty, você tem umas questões de literatura, umas questões muito mais abertas aqui. Aqui é bem uma coisa administrativa. Aliás, quem consegue ter os primeiros lugares no concurso, geralmente, é quem estudou administração pública, por exemplo. A administração Nossa. pública francesa é uma coisa bem fechada. Mas está mudando isso. Tem muita gente agora do meu mestrado que está conseguindo passar o concurso. Então tem uma diversificação um pouco. Acho que também a orientação do governo, do ministério, diversificar um pouco os perfis, porque até agora quem conseguia passar o concurso era um modelo um pouco assim do estudante de affaires publiques, de administração pública da Sciences Po, tá mudando um pouco, assim, eu acho, minha percepção. Mas você pode também entrar, que é outra via, tendo um contrato primeiro, né? O contrato mais básico é que chama de redator, a redação de notas, que é muito próximo do que eu faço aqui às vezes. E você tem um redator temático, redator regional. Você tem, por exemplo, eu tenho um colega no Ministério, em Paris, que é redator Turquia, que do escritório dele lá em Paris está escrevendo também mais ou menos a mesma coisa que eu. A gente não se fala, não sei o que ele está escrevendo lá, mas porque também não vai ter duas opiniões diferentes, né? O do campo e o de Paris. Nossa, interessante. E é o primeiro posto, muitas vezes, assim, de quem quer ter um contrato. Certo. E você tem vontade de prestar o concurso para ser diplomata francês ou você quer ser diplomata brasileiro? Isso que é a beleza, né, de ser franco-brasileiro. Você pode escolher. É um luxo, mas a lógica agora, com tudo que eu conheci, com esses 2 anos de experiência, eu estava estudando muito para ser diplomata brasileiro e eu acabei aqui na embaixada e acho que é mais lógico para mim agora preparar o concurso francês. Mas eu tenho muito interesse em voltar para o mundo das ONGs, então eu estou bem dividido assim, entre continuar no ministério ou se tiver oportunidades em ONGs grandes, eu também estaria interessado. Tive uma entrevista de trabalho há pouco tempo, porque eu vou acabar em abril, já estou começando a ter entrevistas. Eu não consegui o posto, mas também foi muito interessante de encarregado de relações internacionais do Museu de Civilizações de Marsella. Então tem outras Nossa, opções, assim, que eu não tinha nem considerado antes, mas, por exemplo, muito interessante esse posto, que era de organizar a cooperação do museu com outros museus de outros países, com outras organizações públicas de outros países, projetos de cooperação social também, porque eles têm projetos sociais. Até agora, por exemplo, eu aqui mesmo estava trabalhando com esse museu num projeto que tem a ver com uma exposição sobre questões LGBT. Então, foi engraçado, porque eu estava em contato com o entrevistador e, ao mesmo tempo, aqui no quadro profissional. um conflito de interesses aí. Conflito de interesse, né? Ah, vou te convidar aqui para uma conferência, vou te pagar, né? Mas, interesse às vezes. Mas, afinal, não tive esse posto, mas outra oportunidade que não tinha nem considerado, trabalhar para um museu, assim. Olha só, pessoal, mais uma área aí, né, Alexis? É interessante porque a gente tem o Museu de Fotografia aqui na Suécia, o Fotografiska,
que é um museu que fez grande sucesso. É um museu, né? Mas é, na verdade, uma galeria. E é um museu que fica aberto até mais tarde no mundo, que fica aberto até meia-noite, acho que toca quase todos os dias. E eles estão expandindo internacionalmente. Eu tive um colega do hotel, né? Um ex-colega de trabalho, que justamente falando, Alice, eu acho que é a sua cara. Eles vão abrir em Nova York, vão abrir em Londres, e eu acho que já abriram em Tallinn. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo, relações internacionais assim de um museu, super legal, super legal. Tem museu, tem também universidade, né? Eu tô vendo aqui, tem muitos postos de encarregado de cooperação internacional de universidade, né? Que também trabalha, né, com a difusão da universidade em outros países. Também é uma coisa, projetos interessantes que eles fazem. Muito bom. Vamos lá. Tem uma pergunta da Eliana aqui. Gostaria muito de fazer um mestrado em direitos humanos ou em uma causa humanitária internacional. Vocês conhecem algum lugar onde eu consiga fazer faculdade, países? Qualquer coisa ajuda. Alexis, você é um Ah, entrevistado. a Sciences Po tem, aqui, então vou falar para a França, né, que eu conheço mais, mas a Sciences Po tem, mestrado de Direito Internacional, tem um mestrado também de Administração Pública Internacional, que é das especializações da Escola de Relações Internacionais, que tem uma parte de Direito Internacional importante, mas se não, todas as faculdades de Direito, as maiores, têm um mestrado específico em Direito Internacional, seja Sorbonne, em Paris, a Universidade de Lyon, Lumière, tem Direito Internacional. É uma área assim bem popular, assim, mais antiga até que a área de relações internacionais, que é uma área que foi criada de maneira um pouco mais recente. Muitas vezes depende até da escola de ciências políticas. Não tem tantas escolas de relações internacionais, assim, que é só relações internacionais. Mas direito internacional tem muitos. Mas eu acho que ela disse aqui, talvez eu li rápido demais, ela disse direitos humanos ou causa humanitária internacional. Direitos humanos, Alexis. Ah, Tem também, né? na Ciences tem um mestrado que é exatamente esse nome. Então, pode ir lá buscar a Ciences tem um mestrado em Direitos Internacionais e Causas Humanitárias, que é um dos 7 especializações da Escola de Relações Internacionais. Por Muito exemplo, interessante. não sei outra. Eu lembrei agora da Uppsala, né, que é uma escola aqui sueca, a faculdade mais antiga, a universidade mais antiga na Suécia, acho que até nos países nórdicos. E eles têm, claro, o curso clássico de paz e segurança, mas eles também têm 2 cursos, um que é paz e religião, que é um mestrado de 1 ano só, e inclusive é online, é remoto. Mas eu acredito que se você não for cidadão europeu, tem que pagar a FII, tem que pagar Essa é a a questão. anuidade mesmo assim. Mas se você tiver o passaporte, você pode estar teoricamente no Brasil, aplicar como um cidadão europeu e estudar de graça. E eles têm também um outro mestrado de 1 ano, mas aí eu acho que é presencial, sobre causa humanitária. Eu não me lembro bem o nome, que eu acho que eu vi em sueco, mas os cursos de mestrado aqui na Suécia são todos em inglês. Mas a Suécia, até 2009, assim como a França e outros países, você pagava uma anuidade muito pequena e podia estudar de graça, mesmo como um estudante internacional. Mas aí entraram os moderatas, né, os conservadores liberais, e aí acharam que tinha muito estudante vindo estudar aqui, indo embora e não pagando de volta para a sociedade sueca. Então eles cortaram isso. Então, se você é um estudante internacional, infelizmente, desde 2010, graças aos nossos amigos conservadores liberais, você tem que pagar. Mas, quem sabe, né? Agora eu sou social-democrata, mas eu acho difícil, porque trouxe muito dinheiro para a universidade aqui. Então, acho que é uma medida difícil de reverter, infelizmente. A Ciences Po é bem cara, é 12 mil euros ao ano. E a universidade, Sorbonne, as universidades públicas também subiu o preço, antes era 500 euros e agora passou para 3 mil, o que ainda é muito mais barato que os outros países do mesmo nível assim de estudos, na Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, que é normalmente 3, 4 vezes mais, mas subiu consideravelmente o preço. E principalmente com essa taxa de câmbio de R$ 6, né? Um pouco difícil, mas tem Muito bolsa, difícil. tem que buscar conseguir as bolsas de estudo, não são inacessíveis. Sim, aqui na Suécia eu já disse para vocês, mas repito aqui, tem o site
www.studyinSweden, então estudenasuécia.com, e lá você também tem uma série de bolsas, inclusive aqui da família Rockefeller daqui, que a gente falou na outra live, o pessoal que assistiu com a do político sueco Mikael Roman, ele falou da família Wallenberg, que é uma das famílias mais importantes na Europa, uma família aqui da Suécia. Eles têm uma fundação que dá muitas bolsas de estudos para alunos, para estudantes internacionais, entre outros do próprio governo, mas também tem fundações privadas que oferecem bolsas, então vale a pena. A gente não pode desistir logo de primeira, né, Alexis? Sim, sim. Tem a Fundação Santander também, tem várias que oferecem. Certo. Alex, já tá tarde para você, você tá trabalhando muito aí. A gente combinou de não entrar em assuntos polêmicos, mas todo mundo sabe que eu tava tendo algumas tensões entre França e Turquia, então eu imagino que você tá trabalhando pra caramba, já é tarde para você. Mas se você quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e espero te encontrar pessoalmente em breve. Mas se você puder dar uma palavrinha, uma palhinha aqui, uma última mensagem de inspiração para esses jovens brasileiros ou lusófonos que estão nos assistindo agora ao vivo, vão assistir depois, porque a live vai ficar disponível tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Então, para quem chegou agora, né, 6 horas é o horário que o pessoal começa a conseguir assistir alguma coisa lá no Brasil. Deixa uma mensagem, Alex, assim, de inspiração para o pessoal. Acho que a mensagem resume um pouco tudo que a gente falou, né? Que é você, se for trabalhar com relações internacionais, sempre manter também os seus valores humanos, que você pode conseguir aplicar no dia a dia. Você sempre pode conseguir manter esses valores quando você trabalha em relações internacionais. E você ir construindo isso, construindo sua vontade de fazer a diferença desde jovem, desde se você tiver 13, 14 anos, já vai lendo, se informando, tendo uma área de uma questão que faz você se levantar de manhã, que for meio ambiente, questões de refugiados, populações indígenas, você pegar um desses temas e você levar sempre com você, que você vai conseguir depois aplicar isso e vai fazer a diferença no seu dia a dia até você conseguir entrar na universidade e entrar no mundo profissional. Eu acho que é isso, a mensagem que eu tenho é sempre manter esses valores e essa vontade de fazer a diferença durante toda a sua carreira acadêmica e profissional. Muito bom. É como o pessoal fala, saiba o seu porquê, né? Achei muito legal você falando, o seu porquê que você levanta de manhã, por que você não vai desistir quando você tomar um não daquela bolsa, daquele trabalho, naquele museu incrível. E mesmo assim, né, Alexis, continuar com a positividade e não desistir. Pois é. Muito obrigada, muito obrigada. Merci beaucoup. C'était super. Boa noite. E o pessoal que assistiu, obrigada. E quem puder compartilhar também. Depois, se tiverem algumas perguntas, podem enviar para mim e eu mando para o Alexi. E aí a gente mantém contato com vocês depois da live. Obrigado, Annalise. Obrigada. Bonne nuit. Boa noite.